Olá, aluno! Voltando ao nosso Código de Ética, continuando a nossa quinta aula, agora parte 2, Código de Ética. Então vamos lá. Aqui nós entramos no capítulo 8, responsabilidades dos profissionais. Então veja, o artigo 18º prevê que o técnico de radiologia deve observar sua conduta, os princípios éticos, morais e zelar, primar, estar sempre atento à sua dignidade profissional, zelando pela sua reputação pessoal e profissional. Lembrando lá a aula anterior, a reputação dentro e fora do local de trabalho. Então está repetindo aqui, pessoal e profissional. No desempenho de suas funções profissionais, somente executar técnicas radiológicas, radioterápicas, nuclear e industrial, mediante fazer procedimentos técnicos radiológicos apenas mediante requisição ou requisito prescrição médica, tem que estar escrito, determinado por uma pessoa, um profissional competente, qualificado para solicitar tal procedimento. Então não pode fazer a bel prazer, por vontade própria. Ainda dentro, nós temos aqui o parágrafo 3º, assumir é responsabilidade do técnico, assumir civil e penalmente, prisão, né? Responsabilidades por atos, profissões danosos ao paciente, ao cliente, no qual esses atos, um dano que você causou, uma lesão, machucou, prejudicou ou matou alguém, digamos assim, né? No sentido mais grave, você vai responder civil e até penal, além de responder administrativamente. Provavelmente perdeu o emprego, né? Você vai responder por isso. Quando o seu ato ou o que você fez foi de decorrência por imperícia, imprudência, negligência ou omissão. Aqui nós temos 3 palavras, né? 3 possibilidades. Imperícia é quando você faz alguma coisa que você não tem a perícia, a capacidade técnica. É quando você faz algo que não é sua atribuição legal, seu conhecimento, que você não aprendeu, não estudou para fazer aquilo. Então, teoricamente, basicamente seria você exercer a profissão do médico. Você não é médico, né? Então você vai ali, substitui naquele momento, cometeu um erro. É óbvio que vai cometer erro, você não aprendeu. E aí você vai responder por isso. Nós já vimos na aula anterior que você só vai fazer o que for seus limites da profissão, que você tem a sua qualidade e competência para fazer. Imprudência é quando você faz correndo, faz sem dar a devida atenção, devido cuidado no que está fazendo, faz com pressa porque tem uma festa, quer ir embora, enfim. E aí é imprudente, não toma o devido cuidado, a devida precaução. E por fim, a negligência ou omissão, deixar de fazer a sua obrigação, você deixa de fazer. Então se você tem que conferir a tabela, conferir, posicionar, conferir se está dentro da área, fechou o colimador, viu se está tudo certinho e tal, se não está irradiando a área desnecessária, enfim, isso é um exemplo bem básico. Mas é quando você deixa de fazer uma obrigação sua, tá? Se omite, tá bom? O policial, por exemplo, ele tem a obrigação ininterrupta o tempo todo de ser policial, mesmo fora do seu plantão. Assumir sempre a responsabilidade profissional pelos seus atos, primando sempre pela boa qualidade do seu trabalho. Proceder de forma inequívoca ao ato de identificação nos filmes radiográficos. Então você tem sempre ter a certeza, fazer o procedimento correto para não perder o material, né? Deve observar rigorosa e permanentemente as normas legais de proteção radiológica. Então, constantemente estar atento às obrigações, principalmente no que estamos dizendo com relação à saúde do cliente paciente. Será de responsabilidade ainda a pessoa que estiver operando o equipamento a isolação da sala, do local, proteção das pessoas nas áreas irradiadas, então aquelas áreas que estão sendo monitoradas. Bem como também a utilização de equipamentos de segurança, aqui a gente está falando de EPI, né? Então, tanto para o cliente que está ali, o acompanhante, e para você técnico, é sua responsabilidade. Garantir que ninguém entre sem ser ou desavisado, desnecessário, durante o procedimento, a irradiação, né? Garantir que o equipamento esteja em perfeitas condições, né? Ficar atento à área, então aqui alguns procedimentos que você tem que estar atento. É obrigado a exigir dos serviços em que trabalhe todo o equipamento indispensável. Então é muito comum você ver aí o protetor de glândula tireoide, de óculos pumblífero, são equipamentos mais caros, nem toda instituição, às vezes pequena, tem recursos. Então é obrigação sua exigir, porque você pode vir a ser cobrado até pelo seu próprio paciente, que vai ali solicitar a proteção. E é direito dele, a instituição tem que garantir esse material para você trabalhar, ok?
Caso persista, negar-se a executar as suas atividades ou exames naquela situação. Deverão observar e cumprir as normas emanadas do Conselho Federal, Brasília, né, só tem um, e os conselhos regionais, que tem aí para técnico. Convocações, quando você é intimado, chamado para notificar, ou notificado, recebe um memorando, uma carta, um ofício, a comparecer num determinado prazo, você tem que comparecer ao conselho, ok? Constitui ainda dever e obrigação manter sempre atualizado seus dados cadastrais e regularizado em dia com suas obrigações, em especial financeira, sua anuidade, né? Junto ao conselho, que é uma taxa que você paga anualmente, tá bom? A fim de garantir o acatamento cabal da execução deste código, cabe ao técnico tecnólogo, ou auxiliar de um modo geral, né? Comunicar ao conselho possível infringência. Então, é o X9, né? Para ficar fácil. Se o técnico, se você descobriu, houve, tomou conhecimento em razão do exercício profissional de alguém que estava cometendo infrações éticas, quando você faz alguma coisa que vai contra esse código, nós chamamos de infração ética. Então, você tomou conhecimento de alguém que estava cometendo uma infração ética. Você tem a primeira coisa, advertir a pessoa. Persistiu, você vai comunicar ao conselho sobre essa infringência. Essa infração, né? Remuneração profissional, que faz parte do seu salário, dos seus benefícios. O serviço do técnico será remunerado nos níveis compatíveis com a dignidade da sua profissão. Então veja só, nós temos aqui, ao candidatar a seu emprego, deve estipular a sua pretensão salarial, proporcional. Você pode negociar ali valores mais elevados, que vai variar de região, de estado para estado, tá bom? Além do valor estipulado, o salário ali, que nós temos os valores salários e o adicional de insalubridade, que você já viu dos 40%, né, sobre o seu salário. Nós temos aqui que a remuneração do técnico ainda pode ser composta, pode incluir comissões, participações, né, produtividade, ponto por produtividade, participações em faturamento da empresa como um todo, né, por departamentos no seu curso de radiologia, na sua área de atuação, cursos que você venha participar ou ministrar, palestras, aulas, supervisões de trabalho, de projetos, você pode receber extras aí por isso, tá bom? Sigilo. Nós temos um capítulo agora específico para tratar do sigilo profissional. Toda profissão tem obrigações, tem deveres e tem momentos em que deve ter um sigilo. E momentos em que deve quebrar o sigilo, falar, boca de siri e em alguns momentos falar. Então o que seria isso na prática? Constitui infração ética. Então é quando você quebra o sigilo sem estar legalmente autorizado. O que seria isso? Revelar sem justa causa, sem um objetivo legal que te dê um respaldo para abrir a boca, para falar. Falar o quê? Algo que você ouviu, tomou conhecimento em razão do exercício profissional. Ou negligenciar, deixar de orientar os seus colegas quanto ao sigilo profissional. Ver que outras pessoas estão cometendo falhas e não orientar. É vedado, é proibido para você. Com relação à bioética, nós temos agora um capítulo aqui para falar da bioética, e vocês já tiveram a aula de ética e vocês já conhecem, sabem aí do que seria bioética. Então nós temos aqui, é proibido, é vedado ao técnico desatender as normas dos órgãos competentes com relação a pesquisas envolvendo radiação. Então, pesquisas apenas quando autorizadas, notificadas, permitidas ou se for vital, digamos assim. Utilizar-se de animais em experimentos sem fins claros, sem conhecimento, sem autorização, sem a real necessidade. Então, em resumo, radiação apenas quando legal, autorizada ou vital, digamos assim. Ainda, temos aqui agora a parte do obrigado, né, do proibido, vedado, que não pode fazer. Se fizer, infração ética para você. Realizar pesquisa em ser humano sem que este ou seu responsável, no caso de criança, de idoso, tutor legal, né, tenha dado consentimento livre, tem que ser livre, a vontade dele aceitar participar da sua pesquisa, estabelecido por escrito, tem que ter o aval, o documento escrito falando que ele autoriza a participar da sua pesquisa. Sobre a natureza, tem que ser informado sobre do que se trata, né? Usar experimentalmente sem autorização da autoridade competente e sem o conhecimento competente ou o consentimento prévio
Qualquer tipo de técnica terapêutica não liberada é permitida. Então você não vai inventar. Se inventar, você vai levar para aprovação dos órgãos da entidade responsável. Se aprovado e validado, vai tornar padrão no país. Do contrário, você não pode, dentro de um certo procedimento, inventar algo que não existe ou que não está válido. Manipular, alterar, deturpar, trocar, modificar dados de pesquisas em benefício próprio para você ter o resultado que você queria, ou de empresas, se alguém, o chefe pediu, ou instituições de um modo geral. Continuando então aqui, para finalizar a parte da bioética, no nosso capítulo 11, nós temos aqui o artigo 28º, 28. É vedado ainda, é proibido ao técnico divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico, fake news, né, como a gente conhece. Utilizar-se sem referência, sem citar o autor, ou sem a sua autorização, a sua permissão, um trabalho dado, ou informação publicada, ou nem publicada, né? Publicar em seu nome, isso aqui é plágio, né? Como a gente conhece. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado, ou atribuir sua autoria, falar que é seu, sem saber, sem ter participado, sem ter sequer subordinado a outros profissionais, enfim. Então isso aqui também é ilegal, é incorreto, é infração ética relacionada à bioética. Entidades radiológicas. Aplica-se a essas entidades, as empresas que exerçam qualquer área relacionada a raio-x, né? Físicas ou jurídicas, o que couber aqui. Vamos lá, o que é isso? Proprietário ou responsável técnico responderão solidariamente. Então vocês já viram na portaria 453 em outra lei que o proprietário ou responsável, o RT, o supervisor, eles vão responder aqui previsto no Código de Ética solidariamente, em conjunto com o técnico que comete a infração. Então aqui é para que ele mesmo fique atento ao seu profissional trabalhando ali diariamente. As entidades com atividades no âmbito da radiologia ficam obrigadas, colocamos aqui bem pequenininho para ficar próximo, para você não perder, não virar do slide. Então olha só, deverão indicar o responsável técnico. Essas entidades, essas empresas, têm que ter o responsável técnico claro, definido, né? Manter a qualidade técnica, ter os melhores, os bons profissionais qualificados, competentes. Propiciar ao profissional condição adequada para o exercício da profissão. E aí essa informação casa com artigos anteriores, no qual a gente vê que ele tem que dar o suporte e o técnico, se não tiver, deve solicitar ou até, em alguns casos, deixar de fazer o exercício, tá? Então aqui fecha essa informação. Agora nós temos aqui o capítulo 13º, né, o 13, dos conselhos. Nós vimos que ficou criado já em legislações anteriores o Conselho Federal ou Nacional, né, no DF, e os conselhos regionais dos estados, não todos, mas na maioria dos estados. E esses conselhos têm algumas atribuições previstas no Código de Ética. Vamos a elas? Compete somente ao Conselho Nacional e aos conselhos regionais orientar. Então, se você tiver dúvida no exercício profissional, você vai procurar quem? Seu chefe? Não, você vai procurar um conselho para dirimir a sua dúvida. Disciplinar, cobrar, monitorar, estabelecer e fiscalizar, ficar em cima, conferir, se for o caso até notificar e multar, né? O exercício da profissão, a aplicação de medidas disciplinares, como a gente falou, sanções, as penalidades, né? Para garantir o fiel cumprimento desse código de ética, para que o técnico siga esse livro, essa normativa, esse instrumento que vai regular o seu exercício profissional, por assim dizer. Ao se inscrever, ao você procurar o seu conselho na sua jurisdição, onde você está exercendo a profissão, no estado que você for escrever, automaticamente ao se inscrever, fazer a sua inscrição, pagar as taxas, a anuidade, você assume tacitamente a responsabilidade em respeitar o presente código. O profissional que, em decorrência do processo ético disciplinar transitado em julgado, lá no finalzinho do processo, né, de análise da sua penalidade, venha ter cassado o exercício da sua atividade, ou seja, tirou o seu direito. A cassação é uma última penalidade, é um caso mais extremo. Você cometeu uma falha tão grave ou uma reincidência de falhas
e aí você perde o seu direito ao exercício profissional. É como se pegasse o seu diploma e rasgasse. Você não pode mais atuar naquela área, tá bom? Então, que tiver o seu exercício cassado, não poderá ter acolhida nova inscrição. Não pode se inscrever. Como é isso, professor? Você trabalha no Goiás, seu registro está no Goiás, você cometeu uma infração gravíssima, foi transitado, julgado, analisado e sentenciado à cassação. Perdeu o seu direito. Simbolicamente é rasgar o seu diploma. E aí você precisa apresentar ele onde for trabalhar, então você não trabalha mais. Mas aí você tenta burlar a lei, né? Que se você conseguir seria um exercício legal da lei, e a gente já viu isso dentro do próprio Código de Ética também, né? Então você vai lá no norte, um estado bem distante, tentar exercício profissional, e chegando lá você tenta uma nova inscrição. Então não terá, porque é registrado em sistema no Conselho Nacional e dá ciência a todos os conselhos da sua infração, e aí você não vai conseguir esse novo registro. Penalidades é uma das partes mais severas do Código de Ética, é uma das partes que quando você vier a cometer alguma falha, né, você vai responder por esse erro, por essa falha. Enquanto aluno, enquanto estagiário, você está isento, se não for por má fé, digamos assim, né? Aqui, como técnico, você é responsável pelo seu erro e em alguns casos, como a gente já viu no Código de Ética, por erro do estagiário ou de terceiros, ou deixar de fazer também estará incorrendo no erro. De denunciar, né? Deixar de denunciar. Então são penalidades. Os preceitos desse código são de observância obrigatória. O técnico de radiologia precisa conhecer o Código de Ética. É obrigatório, tá grifado aqui, coloquei para vocês não esquecerem. E sua violação, fazer o que vai contra o que está previsto aí, sujeita o infrator, quem fizer e quem de qualquer modo, olha tanto que é extensivo, de qualquer participação, tá? Até se não fizer, deixar de denunciar, está participando com essa infração. Perceba? Da forma omissa, né, como eu disse, também vai responder as seguintes penas. Então nós temos aqui uma escalazinha, né? Uma delas eu deixei a nomenclatura A, B, C, D, F, para vocês não confundirem. No passado havia, na outra redação anterior, havia multa, previsão de multa. Hoje, com essa nova redação, mantém-se o item F, né? Que seriam 6, hoje nós temos só 5, e aí foi suprimido a multa. Então não tem mais aplicação prevista pelo Código de Ética, aplicação de multa em alguns casos como penalidade, tá? Nós temos hoje advertência confidencial. É um puxão de orelha, né? Por assim dizer. Na prática a gente conhece como aquele famoso puxãozinho de orelha. Te chama atenção. É confidencial, é restritivo. Quem vai fazer isso é o conselho, não é seu chefe, tá? Não é administrativo, é ética, é infração ética. O conselho vai te notificar, te chamar a atenção, te convocar pessoalmente, reservado. E aí nós temos a censura. Ela pode ser de duas modalidades, né? Censura confidencial e censura pública. A censura confidencial, reservado. Pública, ela pode ser publicada, pode ser notificada, pode ser informada, pode ser, em alguns casos, até divulgada em jornais de grande circulação. Então, a censura é tirar alguma coisa, tá? O termo censurar é tirar, né? Você tem algum direito, alguma coisa, e ele é tirado de você parcialmente ou temporariamente. Por aqui, nós temos a suspensão do exercício profissional até 30 dias. Então perceba, pode-se fazer uma mesclagem aqui e cobrar num concurso ou numa prova final. A suspensão constitui como infração, penalidades para infrações éticas, a suspensão por até 30 dias, ou a suspensão de 15 dias, suspensão de 20 dias, de 40 dias, até 30 dias. Fique atento a isso. E por fim, uma mais severa, lembrando que a multa nessa nova redação, 2006 para cá, foi excluída, né? Fique atento a esse ponto, tá? A cassação do exercício profissional, tirar o seu direito, o seu benefício de exercer a profissão. É pegar o tempo de estudo, de pagamento, de finanças, contribuição, todo o seu custo envolvido e tirar de você. Vai virar professor, vai estudar outra profissão, tá bom? É tipo isso, tá? Parágrafo único, fique atento, salvo nos casos, salvo algumas exceções de manifesta gravidade, dependendo da gravidade do que você fez,
que exijam a aplicação, o que você fez foi tão severo, foi tão drástico ou atingiu tantas pessoas que naquela situação a penalidade foi mais séria. Então, pulou-se direto para uma cassação, pulou-se direto para uma suspensão. É isso que está sendo dito aqui, tá? Fora esses casos, as penas obedecerão uma escala de graduação, mediante reincidência. Então, a primeira coisa, advertência. Depois, censura confidencial, censura pública, suspensão, cassação. Via de regra, se continuar errando, essa é a sequência lógica. Ou, em alguns casos, exceções, pode haver a penalidade mais severa, pular uma ou outra. Ainda nas penalidades nós temos, considera-se manifesta gravidade. Acabamos de falar, considera-se exceção, que pode, principalmente algumas, ou seja, pode ter outras, né? Não previstas no código, mas pode ser analisada pelo conselho. Levantar falso testemunho, né? Má fé, fazer algo com má fé, com uma intenção negativa ou ilícita, né? Acobertar, esconder, participar com exercício ilegal, manter atividade profissional durante a sua penalidade suspensiva, foi suspenso, não poderia trabalhar e vai trabalhar no outro hospital enquanto isso, vai fazer um bico de plantão para alguns técnicos, cuidado, tá? Exercer atividade privativa de outros profissionais, então são atividades de outros profissionais, do médico, do enfermeiro, você vai ali e faz, cuidado. Ocupar cargo cujo profissional tenha sido afastado, a gente já viu um artigo específico sobre isso, para manter os interesses da classe, né? Ofender a integridade física ou moral, a reputação de um colega de profissão, ou do próprio cliente ali, que é o seu foco de trabalho. Atentar contra o decoro ou a imagem moral dos dirigentes, não falar mal, evitar, denegrir a imagem dos dirigentes, do pessoal que compõe ali o Conselho Regional e Nacional. Concluindo aqui as penalidades, para a gente poder ir finalizando as penalidades, e o próprio artigo aqui, nós estamos concluindo o Código de Ética, foram poucos artigos. São circunstâncias que podem atenuar. O que é atenuar? Diminuir a sua penalidade, a sua culpa. Nós temos não ter sido antes condenado por infração, nunca recebeu, então vai receber teoricamente, salvo aquelas condições mais severas, vai receber a primeira penalidade mais leve. Ter reparado, minorado, diminuído, causou um dano, mas tentou corrigir, diminuiu esse dano. Avalia-se a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências. Então, quantas pessoas foram atingidas e o que causou a elas. É assim que se avalia a gravidade. Por fim, o artigo 37, as penas serão aplicadas por quem? Seu chefe? Não. Pelos conselhos regionais, no qual sua jurisdição você está inscrito, e comunicado ao Conselho Nacional, para que no sistema próprio todos os outros também tomem conhecimento. Tá bom? Finalizando o nosso Código de Ética, nosso último slide para a gente concluir a parte de legislação, nós temos aqui disposições gerais, né? Conclusão do Código de Ética. As dúvidas e os casos omissos, em que ninguém se notifica, se prontifica a resolver, serão dirimidos, ou seja, quem vai absorver essa dúvida e concluir o trabalho? Conselho Nacional. Então, por exemplo, se você está com uma dúvida, ou um Conselho de Brasília e Goiás muito próximo, estão em dúvida quem é que vai aplicar a penalidade naquele funcionário, naquele técnico, o Conselho Nacional, dada aquela situação, se já não tiver claro, né, ele vai assumir essa responsabilidade e vai aplicar, tá bom? Caberá ao Conselho Nacional e os regionais, bem como a todo tecnólogo, técnico e auxiliar ali, promover a mais ampla divulgação desse Código de Ética. Ou seja, a todos, alunos, empresas, a todos, divulgar o presente instrumento visto aqui hoje. O presente Código de Ética é elaborado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e atende ao disposto ali do que a gente já havia visto. Entrou em vigor então. Finalizamos a nossa parte de legislação do Código de Ética também. Até!